Meu nome é Dave, e eu moro numa rua bem tranquila aqui nos Estados Unidos, num lugar onde nada de muito emocionante acontece. Quer dizer, até há uns meses atrás, era assim. A rua onde eu moro é daquelas que você vê em filme de cidadezinha pequena, com casas alinhadas, jardim bem cuidado, vizinhos que se cumprimentam pela manhã e levam o cachorro para passear no final do dia. Nunca pensei que algo estranho pudesse acontecer por aqui, mas eu estava muito errado. Tudo começou numa noite qualquer, daquelas bem comuns. O Sr. Wilson, um velho que morava sozinho numa casa no fim da rua, saiu como fazia todos os dias. Ele tinha esse costume de sair para passear com o cachorro à noite. Era meio antissocial, mas inofensivo, do tipo que vivia mais na companhia dos livros do que das pessoas. Enfim, naquela noite ele saiu com o cachorro, como sempre fazia. O problema é que o cachorro voltou sozinho, e o Sr. Wilson nunca mais foi visto. No começo, ninguém deu muita bola. O Sr. Wilson era meio esquisito mesmo, então alguns vizinhos acharam que ele poderia ter ido embora sem avisar. Mas quando os dias começaram a passar e nada do velho aparecer, a coisa começou a ficar estranha. A polícia foi chamada, revistou a casa dele, deu umas voltas pelo bairro, mas não encontraram nada de anormal. Nenhuma pista, nenhum sinal de luta, nada. Era como se o Sr. Wilson tivesse evaporado no ar. A vizinhança ficou meio perturbada, mas ainda assim, o pessoal preferiu acreditar que ele tinha ido embora por conta própria. Só que não demorou muito para o segundo desaparecimento acontecer, e foi aí que todo mundo começou a se preocupar de verdade. A Sarah, uma adolescente que morava 2 casas depois da minha, saiu uma noite para encontrar uma amiga. Coisa normal, adolescente saindo de casa para se divertir. Só que dessa vez, ela nunca chegou na casa da amiga. Os pais dela ligaram desesperados para todo mundo, a polícia fez buscas pela cidade, mas a Sarah simplesmente desapareceu. Nenhum rastro, nenhum indício de onde ela poderia estar. E aí, como se isso já não fosse o bastante, o Cal, um cara que todo mundo conhecia por ser o marombeiro da rua, foi o próximo. Ele tinha o costume de correr todo dia de manhã cedo, mesmo nos dias mais frios. Um dia, ele saiu para a corrida de sempre e nunca mais voltou. A gente achou que talvez tivesse sofrido um acidente, mas depois de procurarem por ele por dias e não encontrarem nada, a verdade começou a bater na nossa cara. Algo muito errado estava acontecendo na nossa rua. Depois do sumiço do Cal, o medo começou a se espalhar pela vizinhança. Aquele sentimento de segurança, de que nada de ruim podia acontecer por aqui, foi completamente destruído. As crianças pararam de brincar na rua, as pessoas começaram a ficar em casa o máximo possível, e a desconfiança estava estampada no rosto de todo mundo. A polícia intensificou as patrulhas, mas parecia que nada podia impedir o que estava acontecendo. Aquela sensação de que a nossa rua era um lugar seguro, um refúgio da violência que a gente vê nos noticiários, desapareceu junto com essas pessoas. E o pior de tudo era a incerteza. Não saber o que estava causando esses desaparecimentos era o que mais apavorava a todos nós. A cada dia que passava, a tensão aumentava, e a sensação de que qualquer um de nós poderia ser o próximo só piorava. Depois do desaparecimento do Cal, as coisas na nossa rua mudaram drasticamente. O medo começou a se infiltrar em cada esquina, em cada conversa de calçada,
e mesmo nas poucas interações que a gente ainda tinha com os vizinhos, dava para sentir a tensão no ar. Ninguém mais confiava em ninguém, e todo mundo olhava por cima do ombro, como se esperasse que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Os moradores começaram a tomar precauções que antes seriam inimagináveis numa rua como a nossa. As portas das casas, que antes ficavam destrancadas durante o dia, agora estavam sempre trancadas, com correntes e trincos reforçados. As janelas viviam fechadas, até mesmo quando o calor do verão deixava o ar quase irrespirável. Alguns vizinhos chegaram a instalar câmeras de segurança, algo que antes seria considerado um exagero por aqui. Mas agora, ninguém achava nada exagerado. Eu também comecei a tomar minhas próprias precauções. Instalei trancas extras nas portas e janelas da minha casa, e comprei uma câmera de segurança que coloquei no alpendre, de frente para a rua. No começo, parecia coisa de filme de espionagem, mas logo virou parte da rotina. Eu ficava olhando as gravações toda noite, procurando por algo estranho, qualquer movimento fora do comum. Só que nunca tinha nada. A rua parecia deserta, morta, como se o próprio medo tivesse afugentado todo mundo. Os sumiços não pararam por aí. 2 semanas depois do desaparecimento do Cal, a senhora Murphy foi a próxima. Ela era uma senhora simpática, já de idade, que morava sozinha numa casa antiga. Ela era conhecida por sempre ter algum biscoito ou chá para oferecer quando alguém passava por lá. Um dia, a senhora Murphy saiu para o mercado, como fazia toda semana. E assim como os outros, nunca mais voltou. O carro dela foi encontrado estacionado em frente ao mercado, mas dela, nenhum sinal. Esse desaparecimento abalou ainda mais a comunidade. A senhora Murphy era uma figura querida, uma espécie de avó para todo mundo. Se nem ela estava segura, quem estaria? A sensação de desamparo só crescia, e as teorias sobre o que poderia estar acontecendo começaram a circular. Alguns falavam de sequestros, outros acreditavam em algum maníaco que estava à solta. Tinha até quem dissesse que era coisa sobrenatural, que algo maligno estava rondando a nossa rua. A polícia, por sua vez, parecia estar completamente perdida. Eles faziam rondas constantes, interrogavam os moradores, mas não tinham nenhuma pista concreta. Era como se essas pessoas tivessem simplesmente desaparecido do mapa, sem deixar vestígios. E quanto mais tempo passava, mais claro ficava que eles não tinham ideia do que estava acontecendo. O medo começou a mexer com as mentes das pessoas. Alguns vizinhos começaram a agir de forma estranha, como se estivessem à beira de um colapso nervoso. O Sr. Thompson, por exemplo, um cara que sempre foi calmo e educado, foi visto gritando com as sombras em frente à sua casa numa noite. A Sra. Daniels, que vivia organizando as festas de bairro, agora passava os dias trancada em casa, com as cortinas fechadas e as luzes apagadas. Era como se o medo estivesse transformando a todos nós, fazendo a rua, que antes era um lugar de comunidade, virar um lugar de paranoia e desespero. E eu? Bem, eu também não estava imune a isso. Comecei a ter pesadelos com os desaparecidos, com rostos conhecidos me olhando com expressão de pavor, me chamando para ajudá-los, mas eu estava preso, impotente, sem poder fazer nada. E o pior de tudo era o silêncio. Aquele silêncio que tomava conta da rua à noite, um silêncio que parecia vivo, pesado,
como se escondesse algo prestes a se revelar. Cada dia que passava, a sensação de que algo terrível estava à espreita, aguardando o próximo momento para atacar, só aumentava. A rua que eu conhecia tão bem estava se transformando em um lugar onde o medo era o novo morador, e ninguém sabia o que fazer para se livrar dele. E eu, no fundo, sabia que era só uma questão de tempo até que algo ainda mais assustador acontecesse. Depois que a senhora Murphy desapareceu, a rua mergulhou de vez num estado de paranoia. Cada som estranho, cada movimento na penumbra, fazia nossos corações dispararem. E foi nessa atmosfera de medo crescente que algo realmente perturbador aconteceu comigo. Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos era o que parecia. Eu estava sentado na sala, com a TV ligada, mas sem prestar muita atenção. Meu foco estava nas câmeras de segurança que eu instalei. Eu ficava ali, assistindo a tela dividida com imagens da frente e dos fundos da minha casa, esperando, sem nem saber o que exatamente eu esperava ver. Por volta das 2 da manhã, quando a maioria das pessoas já teria ido dormir, eu notei um movimento na câmera da frente. No começo, pensei que podia ser um gato ou algum animal passando, mas a figura que apareceu na tela era claramente humana. Só que tinha algo de muito errado com aquilo. A imagem não estava nítida, mas dava para ver uma pessoa parada do outro lado da rua, perto da casa onde o Sr. Wilson morava. A figura estava imóvel, virada na direção da minha casa, como se estivesse me encarando. Meu coração disparou na hora. Quem estaria lá fora, àquela hora da noite? E por que estava parado, sem se mexer? Fiquei olhando a tela, esperando algum movimento, mas a pessoa continuava ali, estática, por minutos que pareceram horas. Aquela figura não se mexia. Nem um passo, nem um gesto, nada. Era como se estivesse cravada no chão, um vulto sombrio contra o fundo da noite. Tentei me convencer de que era só alguém passando, talvez um vizinho dando uma olhada nas redondezas por precaução. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era normal. Havia algo profundamente inquietante naquele silêncio, naquela imobilidade. Eu não sou do tipo que se assusta fácil, mas dessa vez, eu senti um frio na espinha. Peguei o telefone, pensei em ligar para a polícia, mas me detive. O que eu diria? Que tinha uma pessoa parada na frente da minha casa. So ridículo. Resolvi esperar, ver o que ia acontecer. Mais alguns minutos se passaram, e a figura finalmente começou a se mover. Lentamente, muito lentamente, ela atravessou a rua e parou bem em frente à minha casa. Agora eu podia ver melhor, através da câmera. Era um homem, vestindo roupas escuras, com um capuz cobrindo a cabeça. O rosto, no entanto, estava obscurecido pela sombra do capuz, então eu não conseguia ver seus traços. Ele ficou parado ali, na calçada, como se estivesse esperando algo. Eu não sabia o que fazer. Fiquei ali, imóvel, olhando para a tela, meu coração martelando no peito. O homem não parecia estar armado, mas havia algo de terrivelmente ameaçador em sua presença. Era como se ele soubesse que eu estava olhando, como se estivesse ciente da minha vigília. De repente, ele deu um passo à frente, como se fosse subir as escadas do alpendre. Nesse momento, meu instinto de sobrevivência gritou mais alto. Levantei rapidamente, apaguei todas as luzes da casa, e fui direto para a porta da frente.
Eu não sabia o que estava por vir, mas sabia que não podia deixá-lo chegar mais perto. Olhei pelo olho mágico, e lá estava ele, parado no pé da escada, a apenas alguns metros da minha porta. Eu podia ouvir minha respiração acelerada, e cada segundo parecia uma eternidade. Pensei em fazer algum barulho, tentar assustá-lo, mas algo me dizia que ele não se intimidaria facilmente. Foi então que ele fez algo que me gelou até os ossos. Lentamente, ele levantou a cabeça, e mesmo sem conseguir ver seu rosto, eu senti como se seus olhos estivessem cravados em mim, através da porta. Depois de alguns segundos, que pareceram durar uma eternidade, ele virou as costas e foi embora, andando calmamente como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei parado ali, sem saber o que fazer. Quando finalmente me movi, corri para a janela e o observei sumir na escuridão da rua. Ele não olhou para trás, não hesitou. Simplesmente desapareceu na noite, deixando para trás uma sensação de que aquilo estava longe de terminar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado no sofá, com todas as luzes apagadas, vigiando as câmeras, esperando que ele voltasse. Mas ele não voltou. Pelo menos, não naquela noite. Eu sabia que aquilo não era uma coincidência. Os desaparecimentos, o estranho na porta da minha casa. Tudo estava conectado, de alguma forma que eu ainda não compreendia. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se eu não estava sendo observado o tempo todo. Se eu não seria o próximo a desaparecer. E assim, a sensação de segurança que eu ainda tentava manter desmoronou de vez. A partir daquela noite, minha vida virou uma constante vigília, um estado de alerta permanente. Eu sabia que aquilo que rondava nossa rua não tinha terminado, e que, de alguma forma, eu estava bem no meio disso tudo. Depois daquela noite em que o estranho apareceu na frente da minha casa, a sensação de pânico se instalou ainda mais forte em mim. Eu não conseguia parar de pensar na figura misteriosa e no que poderia significar a sua presença. Aquele sentimento de insegurança não era mais apenas uma sensação passageira. Era uma constante, algo que me acompanhava em cada momento do dia. Os dias seguintes foram marcados por um crescente clima de tensão na rua. As pessoas estavam cada vez mais desconfiadas e inquietas, e o simples fato de ver um carro desconhecido estacionado na rua já era motivo para uma pequena reunião de emergência. A polícia continuava suas investigações, mas o caso parecia esfriar. Nenhuma nova pista, nenhum avanço significativo. O trabalho deles, que antes parecia promissor, agora parecia estar estagnado. Uma manhã, enquanto tomava café, recebi uma ligação inesperada. Era a Emily, uma das minhas vizinhas. Ela parecia apavorada e, por entre os soluços, me contou que tinha recebido uma visita estranha na noite anterior. A princípio, pensei que era uma brincadeira, mas a seriedade na voz dela me fez prestar atenção. Emily relatou que tinha visto alguém rondando a casa dela, e a pessoa parecia estar observando suas janelas. Ela tentou ligar para a polícia, mas o número estava fora de serviço por algum motivo. Assim, ela havia decidido ligar para mim, desesperada. Fui até a casa dela imediatamente. O que eu encontrei não era animador. Emily estava visivelmente agitada e tinha trancado todas as portas e janelas. Ela me mostrou marcas estranhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado entrar pela janela. As marcas não eram muito profundas, mas eram evidentes. Pareciam arranhões,
e eu não conseguia entender como alguém poderia fazer isso sem deixar mais evidências. Depois de verificar as marcas e tentar acalmá-la, ofereci a ela a opção de passar a noite em minha casa, até que as coisas se acalmassem. Ela aceitou, e naquela noite, fiz uma vigília extra. Olhei para as câmeras de segurança com mais atenção do que nunca. A rua estava silenciosa, como de costume, mas havia algo de sinistro no silêncio daquela noite. Por volta das 3 da manhã, ouvi um som estranho vindo do fundo da casa. Era um barulho de algo batendo, como se alguém estivesse tentando forçar uma porta ou uma janela. Corri para o quarto onde Emily estava dormindo, e a acordei. Ambos saímos pela casa, inspecionando cada canto, mas não encontramos nada de anormal. Os dias seguintes foram uma repetição dessa sensação de tensão. Eu e Emily continuamos a monitorar nossas casas e a ficar alertas para qualquer sinal de atividade suspeita. As marcas na casa dela ainda não tinham uma explicação clara, e eu comecei a me perguntar se o mistério estava ficando ainda mais complexo do que imaginávamos. O pior foi quando meu telefone tocou mais uma vez. Era a polícia, dizendo que eles encontraram algo em comum perto da área onde os desaparecimentos aconteceram. Havia um buraco cavado no chão, um pouco distante da rua, com algumas peças de roupas que pareciam pertencer a algumas das pessoas desaparecidas. Eles não podiam confirmar nada ainda, mas era uma pista. Algo que poderia finalmente nos dar alguma direção. Fui até o local indicado pela polícia. O buraco estava coberto de folhas e sujeira, e as roupas estavam em um estado lamentável. As peças não eram suficientes para identificar quem as usava, mas eram todas diferentes, e isso confirmava que pertenciam a diversas pessoas desaparecidas. A polícia fez o seu trabalho, coletando amostras e fotografando a cena, mas eu sabia que as respostas não viriam facilmente. Enquanto eu observava o trabalho dos investigadores, a sensação de desamparo se intensificou. A rua, que antes era um lugar comum, agora parecia estar envolta em um mistério sombrio e intrincado. A imagem das roupas e o buraco no chão me lembravam que algo muito sinistro estava acontecendo e que todos nós éramos peões nesse jogo cruel. No final da tarde, enquanto a polícia ainda estava no local, eu decidi voltar para casa. A cena do buraco cavado e as roupas rasgadas estavam gravadas na minha mente. Eu precisava de algum tempo para processar tudo aquilo. Mas, em vez disso, encontrei uma nota presa à minha porta. A nota estava escrita à mão, com uma caligrafia irregular e uma mensagem simples: "Você está sendo observado." O medo tomou conta de mim novamente. Olhei ao redor, como se esperasse ver alguém espiando de trás das árvores ou escondido em algum canto. O que isso significava? Quem estava por trás disso? E por que eu era especificamente o alvo? Passei o resto da noite vigiando as câmeras de segurança e mantendo as luzes acesas em casa. Emily também havia decidido ficar em minha casa até que as coisas se acalmassem, e nós dois nos revezamos na vigilância, sentindo o peso do medo e da incerteza sobre nós. Nos dias que se seguiram, o clima na rua continuou a piorar. As pessoas estavam cada vez mais tensas, e o sentimento de segurança foi completamente arruinado. A polícia fazia o que podia, mas o progresso parecia lento e os moradores se sentiam cada vez mais desamparados. Eu não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa. A presença do estranho, as marcas nas casas, o buraco cavado e a nota misteriosa indicavam que algo muito maior estava acontecendo. A sensação de que eu estava sendo observado e o medo constante de que a próxima vítima poderia ser eu ou alguém próximo a mim eram implacáveis. Não tinha mais como ignorar a realidade.
Algo estava muito errado, e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. A rua que conhecíamos tão bem estava se transformando em um lugar de terror, e eu estava determinado a desvendar o mistério, mesmo que isso significasse enfrentar o que quer que estivesse escondido nas sombras. Os dias após a descoberta do buraco e da nota foram sombrios e cheios de incerteza. A polícia havia intensificado a busca, mas não havia muitas pistas concretas, e a sensação de frustração e desamparo na comunidade só aumentava. Enquanto isso, a minha vida estava em um estado constante de vigilância e paranoia. Em uma noite particularmente silenciosa, Emily e eu decidimos que precisávamos de uma mudança de cenário. A pressão estava se tornando insuportável, e, por um breve momento, achamos que uma pausa poderia ajudar a clarear nossas mentes. Saímos para uma caminhada pela área, tentando encontrar algum alívio, mesmo que temporário, dessa atmosfera opressiva. Nós caminhamos pelas ruas, tentando nos distrair do peso da situação. Durante a caminhada, decidimos dar uma olhada na área ao redor do buraco que a polícia havia encontrado. Eu não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas sentia que qualquer pequeno detalhe poderia ser uma pista. A área ao redor estava coberta de folhas secas e galhos, e o buraco estava agora parcialmente coberto novamente. Eu olhei ao redor, procurando algo que pudesse ter sido negligenciado. Emily, visivelmente cansada e nervosa, estava mais focada em manter a vigilância do que em procurar pistas. Enquanto investigávamos, algo chamou minha atenção. Um leve brilho na penumbra, próximo a um arbusto, parecia fora do lugar. Fui até lá e, para minha surpresa, encontrei uma pequena caixa de metal enterrada parcialmente na terra. Eu a tirei cuidadosamente, tentando não fazer muito barulho. Emily se aproximou, curiosa e um pouco receosa. Com a caixa nas mãos, tentamos abri-la, mas estava travada. Olhei ao redor e percebi que a caixa tinha um pequeno orifício que parecia feito sob medida para um cadeado pequeno. O fato de estar enterrada e trancada fazia parecer que poderia conter algo importante, talvez uma pista sobre o que estava acontecendo. Voltamos para casa e comecei a trabalhar na caixa. Tentei várias ferramentas, mas o cadeado estava firmemente preso. A sensação de frustração e ansiedade estava crescendo, mas eu sabia que era essencial abrir a caixa. Afinal, ela poderia conter a peça que faltava para resolver o mistério. Finalmente, consegui cortar o cadeado com um alicate que eu tinha guardado na caixa de ferramentas. Quando abri a caixa, fui surpreendido com o que encontrei lá dentro. Havia um conjunto de fotografias, todas em preto e branco, mostrando várias casas na nossa rua, incluindo a minha e a de Emily. Em algumas das fotos, podia-se ver figuras borradas, quase como sombras, perto das casas. Além das fotos, havia também uma pequena caderneta com anotações em uma caligrafia que parecia familiar, mas difícil de identificar. As anotações eram vagas, mencionando coisas como próximo passo e temos que terminar o que começamos. Em algumas páginas, havia descrições detalhadas sobre os desaparecimentos, quase como um diário de alguém que estava monitorando e planejando cada passo. Enquanto olhava as fotos e lia as anotações, uma sensação de choque e desamparo tomou conta de mim. O que aquilo significava? Quem estava por trás disso? E por que essas informações estavam escondidas tão perto de casa?
Era claro que alguém estava orquestrando algo muito mais complexo do que simplesmente desaparecer pessoas. A organização e a detalhamento nas anotações indicavam que havia um plano muito maior em jogo. A presença de fotografias e descrições também sugeria que o responsável estava muito mais próximo do que imaginávamos. Emily e eu passamos o resto da noite revisando as fotos e as anotações, tentando encontrar qualquer detalhe que pudesse nos ajudar a entender melhor o que estava acontecendo. A ideia de que alguém estava monitorando cada movimento nosso era perturbadora, mas sabíamos que não podíamos deixar isso nos deter. Precisávamos agir e encontrar uma forma de expor a verdade. A sensação de que estávamos sendo observados tornou-se ainda mais intensa, e a paranoia se instalou completamente. Cada som à noite, cada movimento fora de lugar, parecia ter uma nova importância. A caixa, com suas fotografias e anotações, era uma peça crucial do quebra-cabeça, mas a que custo? O que mais estava por vir? A realidade era que o mistério estava longe de ser resolvido, e a verdade que buscávamos estava se escondendo nas sombras mais profundas. E assim, eu comecei a planejar minha saída daquela maldita rua, porque agora era só uma questão de tempo até que eu fosse o próximo a desaparecer. O que vocês acharam dessa história? Curta o vídeo se você gostou. Deixe seu comentário contando qual foi o momento mais assustador para você. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias aterrorizantes.